Quando Zora Silva se ofereceu para trabalhar para o implacável homem de negócios, Nataniel Pereira, para salvar o sítio do Vale da sua família, ela não fazia ideia de que o acordo desvendaria anos de segredos, traições e uma conexão inegável. Mas à medida que o amor começa a florescer, o perigo e a verdade ameaçam tudo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. O sol da manhã brilhava pelas altas janelas da Fazenda Santa Bárbara, Piracicaba SP, enquanto Nataniel Pereira revisava as contas da empresa. Aos 39 anos, ele era um dos homens mais ricos de Piracicaba, SP, conhecido por cobrar dívidas que outros não conseguiam pagar. Seu escritório estava repleto de coisas caras que ele havia tomado de pessoas que não conseguiam acompanhar seus pagamentos. Senhor Pereira, Henry Souza está aqui para vê-lo, anunciou sua secretária. Pelo interfone. Nataniel sorriu friamente. Os Souzas o vinham evitando por meses. O pequeno sítio do vale valia muito dinheiro, e ele esperava o momento certo para tomá-lo. Mande-o entrar, disse Nataniel, endireitando sua gravata de grife. Ex, Armani, Hugo Boss. Henry Souza entrou com aparência cansada e preocupada. Suas roupas estavam gastas, e suas mãos mostravam anos de trabalho árduo no sítio. Atrás dele veio uma jovem que Nataniel nunca havia visto antes. Senhor Pereira, por favor, começou Henry, sua voz tremendo. Preciso de mais tempo para pagar a dívida. O sítio está na nossa família há gerações. Nataniel recostou-se em sua cadeira de couro. Senhor Souza, você teve muito tempo. A menos que tenha um colateral que valha a dívida, tomarei posse do sítio na próxima semana. Foi então que a jovem se adiantou. Ela era bonita, com pele escura e olhos ferozes que encontraram os dele sem medo. Eu sou Zora Silva, disse ela, e tenho uma proposta para o senhor. Henry tentou impedi-la. Zora, não. Pai, deixe-me resolver. Isso? Zora voltou-se para Nataniel. Vou trabalhar para o senhor para pagar a dívida do meu pai. Tenho uma graduação em administração de empresas. Posso ser sua assistente pessoal. Nataniel levantou uma sobrancelha intrigado. Ele a olhou atentamente. Ela era jovem, talvez 23 anos, e se portava com dignidade apesar da situação. E por que eu concordaria com isso? Porque o senhor sabe que o sítio não vale tanto quanto ter alguém com minhas habilidades trabalhando para o senhor, disse Zora firmemente. E porque não vou parar até que a dívida seja paga. Nataniel levantou-se e caminhou ao redor de sua mesa, apreciando o poder que tinha sobre essa família. Sua filha está se oferecendo como garantia, Sr. Souza. Quão desesperado o senhor deve estar. Eu não estou me oferecendo como propriedade, interrompeu Zora, sua voz aguda. Estou oferecendo meu trabalho, minhas habilidades e meu tempo. Há uma diferença, Sr. Pereira. Algo em seu tom fez Nataniel parar. A maioria das pessoas implorava ou chorava quando vinham ao seu escritório. Essa mulher era diferente. Ela era orgulhosa, forte e destemida. Muito bem, disse ele finalmente. 1 ano de trabalho como minha assistente pessoal. Se você sair antes de a dívida ser paga, toma o sítio. Temos um acordo? Temos, disse Zora, mesmo com o protesto de seu pai. Mas tenho condições. Mantenho meu próprio apartamento em Piracicaba, SP. Trabalho em horário comercial normal, a menos que haja um evento especial. E o senhor me trata com respeito. Nataniel quase riu. Ninguém jamais ousara lhes impor condições antes. Ótimo. Você começa amanhã às 8 em ponto. Depois que eles saíram, Nataniel ficou em sua janela, observando Zora e seu pai caminharem até sua caminhonete antiga, Chevrolet D20. Ele havia tirado muitas coisas de muitas pessoas ao longo dos anos, mas isso era diferente. Essa mulher não estava quebrada ou com medo. Ela era uma lutadora. Naquela noite, em sua mansão vazia, Nataniel pensou em Zora Silva. Ele disse a si mesmo que havia aceitado sua oferta porque era um bom negócio. Mas, no fundo, ele sabia que havia algo mais. Algo naqueles olhos ferozes que o fazia querer saber mais. Enquanto isso, Zora sentava-se à mesa da cozinha de sua família, cercada por seus irmãos mais novos. Vai ficar tudo bem, disse ela a eles, abraçando cada um. Vou trabalhar para o Sr. Pereira, vamos manter o sítio e nada vai mudar.
Mas quando se deitou na cama naquela noite, Zora sabia que tudo estava prestes a mudar. Ela havia enfrentado um dos homens mais poderosos de Piracicaba, SP, e amanhã começaria a trabalhar para ele. Ela não tinha medo de trabalho árduo, mas estava preocupada com outra coisa. A maneira como Nathaniel Pereira a havia olhado, como se ela fosse um quebra-cabeça que ele queria resolver. Não vou deixar ele me quebrar, sussurrou Zora para si mesma. Eu não sou uma de suas posses. Estou aqui para salvar minha família. E isso é exatamente o que vou fazer. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu sobre o sítio do vale, Zora se preparou para seu primeiro dia de trabalho para Nathaniel Pereira. Ela escolheu suas roupas cuidadosamente, profissionais, mas simples. Ela não deixaria ele pensar que poderia comprá-la com coisas chiques. Enquanto dirigia para a fazenda Santa Bárbara, Piracicaba SP, Zora pensou em todas as histórias que havia ouvido sobre Nathaniel Pereira. As pessoas diziam que ele era frio, implacável e se importava apenas com dinheiro. Mas ela havia visto algo diferente em seus olhos ontem. Um lampejo de surpresa quando ela o havia enfrentado. Talvez houvesse mais nele do que todos pensavam. Mas esse não era o problema dela, ela se lembrou. Ela estava aqui para fazer um trabalho, salvar o sítio de sua família e manter sua dignidade intacta. Nada mais, nada menos. Ela não fazia ideia de que sua chegada à fazenda Santa Bárbara, Piracicaba SP, iniciaria uma série de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas também a de Nathaniel. Às vezes, as maiores mudanças vêm dos menores. Momentos, como uma jovem orgulhosa entrando no escritório de um homem rico, recusando-se a ser quebrada. A primeira semana de Zora na fazenda Santa Bárbara, Piracicaba SP, foi mais difícil do que ela esperava. Nathaniel parecia determinado a quebrar seu espírito, com exigências impossíveis e críticas constantes. Todas as manhãs, ele tinha uma nova lista de tarefas esperando em sua mesa, cada uma mais desafiadora que a anterior. Esses relatórios financeiros são uma bagunça, disse ele na segunda-feira, jogando uma pilha de papéis em sua mesa. Faça-os novamente. Zora respirou fundo e manteve a voz firme. Os relatórios financeiros estão bem, Sr. Pereira. Verifiquei cada número 2 vezes. Você está discutindo comigo? Ele ficou sobre sua mesa usando sua altura para intimidá-la. Não, respondeu Zora calmamente. Estou dizendo fatos. Se o senhor verificar a página 3, verá que os números correspondem exatamente ao que seu contador forneceu. Nathaniel pegou o relatório e virou para a página 3. Seu rosto mostrou surpresa por apenas 1 segundo antes de ele cobri-lo com uma carranca. Tudo bem, mas quero a fonte maior. Zora esperou até que ele se afastasse antes de permitir um pequeno sorriso. Uma pequena vitória. Os dias seguintes seguiram o mesmo padrão. Nathaniel encontraria defeitos em tudo o que ela fazia, mas Zora se recusou a deixá-lo vê-la suar. Ela chegava cedo todas as manhãs, fazia seu trabalho perfeitamente e mantinha a cabeça erguida. O que mais a surpreendeu foi o quão solitária a enorme mansão parecia. Além da equipe que se mantinha à parte, Nathaniel parecia não ter amigos ou familiares visitando. Ele passava as noites sozinho em seu escritório, trabalhando até tarde da noite. Uma noite, enquanto Zora se preparava para ir embora, ela ouviu vozes vindo do escritório de Nathaniel. A porta estava levemente aberta e ela não conseguiu deixar de escutar. Você está ficando mole, Nathaniel, disse um homem. O velho você teria tomado aquela fazenda há meses. Estou obtendo o valor do meu dinheiro, James, respondeu Nathaniel. A filha é um ativo melhor do que o sítio. Zora sentiu seu rosto ficar quente de raiva. Um ativo? Era tudo o que ela era para ele. Na manhã seguinte, ela entrou em seu escritório sem bater. Senhor Pereira, precisamos conversar. Nathaniel olhou para cima do computador, irritado. Estou ocupado. Eu ouvi o senhor ontem à noite, disse Zora, me chamando de ativo. Deixe-me esclarecer algo. Estou aqui para trabalhar, não para ser uma de suas posses. Se o senhor não consegue entender isso, talvez devêssemos encerrar este acordo agora. Por um momento, Nathaniel apenas a encarou. Ninguém jamais o confrontara assim. Você é terrivelmente confiante para alguém cuja família poderia perder tudo. E o senhor
É terrivelmente solitário para alguém tão rico, respondeu Zora. Palavras pairaram no ar entre eles. O rosto de Nathaniel mudou, mostrando emoção real pela primeira vez. Mas se era raiva ou algo, mais Zora não conseguia dizer. Saia, disse ele em voz baixa. Zora virou-se para sair, mas parou na porta. Sabe qual é o seu problema, Sr. Pereira? O senhor acha que ter poder sobre as pessoas o torna forte, mas força verdadeira é conseguir se manter de pé, mesmo quando não se tem nada. Ela o deixou sentado ali, olhando para ela. Naquela noite, Zora dirigiu para casa para cuidar de sua família. Seus irmãos mais novos correram para encontrá-la, e o cheiro do cozimento de seu pai enchia a cozinha. Isso era a riqueza verdadeira, ela pensou. Amor, família, união. Como está trabalhando para ele? Perguntou seu pai em voz baixa após o jantar. Ele é. Zora fez uma pausa, pensando nas noites solitárias de Nathaniel em seu grande escritório. Ele não é tão durão quanto pensa. De volta à sua mansão, Nathaniel ficou em sua janela, observando o pôr do sol. As palavras de Zora continuavam ecoando em sua mente. Solitário. Ele era solitário. Ele tinha tudo o que queria: dinheiro, poder, respeito. Mas quando ele olhou em volta de sua casa vazia, ele não conseguiu ignorar o silêncio. Na manhã seguinte, algo mudou. Quando Zora chegou ao trabalho, encontrou uma xícara de café em sua mesa, feita exatamente como ela gostava. Ela olhou para cima para ver Nathaniel a observando da porta de seu escritório. Bom dia, senhorita. Silva, disse ele formalmente, mas sua voz era diferente, mais suave. Bom dia, Sr. Pereira, respondeu ela, escondendo sua surpresa. Nenhum deles mencionou o café, mas algo havia mudado entre eles. Era pequeno, apenas uma pequena rachadura no exterior frio de Nathaniel, mas estava lá. Enquanto Zora trabalhava em suas tarefas matinais, ela pegou Nathaniel a observando várias vezes. Cada vez, ele rapidamente desviava o olhar, fingindo estar focado em outra coisa. Teria sido engraçado se não fosse tão estranho, o poderoso Nathaniel Pereira, agindo como um colegial pego olhando. Naquela tarde, quando Zora lhe trouxe alguns contratos comerciais para assinar, seus dedos se tocaram levemente, enquanto ela lhe entregava os papéis. Um pequeno toque, quase imperceptível, mas enviou um choque através de ambos. Nathaniel limpou a garganta. Obrigado, senhorita Silva. De nada, Sr. Pereira. Enquanto voltava para sua mesa, Zora tentou ignorar a maneira como seu coração estava batendo mais rápido. Isso era trabalho, ela se lembrou. Apenas trabalho. Mas no fundo, ela sabia que algo estava mudando, e isso a assustava mais do que todas as tentativas de Nathaniel de intimidá-la. Porque se apaixonar por Nathaniel Pereira seria a coisa mais perigosa que ela poderia fazer. Um mês havia se passado desde que Zora começou a trabalhar na Fazenda Santa Bárbara, Piracicaba, SP. O café em sua mesa todas as manhãs havia se tornado uma rotina, e as críticas severas de Nathaniel haviam se tornado um feedback construtivo real. Mas Zora continuou se lembrando de não ficar muito confortável. Afinal, ela ainda estava aqui por causa de uma dívida. Tudo mudou na noite do baile beneficente da família Camargo. Nathaniel precisava de alguém para acompanhá-lo, e seu encontro habitual havia cancelado em cima da hora. Senhorita Silva, chamou ele de seu escritório. Preciso que você vá ao baile comigo esta noite. Zora olhou para cima do computador. Isso não faz parte do nosso acordo, Sr. Pereira. Vou contar como hora extra, disse ele, tentando soar profissional. A família Camargo são clientes importantes. Não posso ir sozinho. Não tenho nada para vestir para uma festa chique, disse Zora. Nathaniel pegou em sua mesa e tirou um cartão de crédito. Tire a tarde de folga. Compre o que precisar. Considere isso uma despesa de negócios. Zora queria recusar, mas ela viu algo em seus olhos, quase como se ele estivesse implorando. Tudo bem, mas só desta vez. Ela passou a tarde em uma loja de luxo em um shopping de Campinas, SP, sentindo-se fora do lugar entre todas as roupas de grife, e a Chanel Dolce & Gabbana. Finalmente, ela encontrou um vestido azul simples, mas elegante, que a vestia perfeitamente. Quando ela chegou ao baile naquela noite,
Nataniel estava esperando lá fora. Ele a encarou por um longo momento, e pela primeira vez, Zora ouviu sem palavras. Você está meio apropriada, ele conseguiu dizer. O senhor também não está tão mal assim, Sr. Pereira, respondeu Zora com um pequeno sorriso. Lá dentro, todos estavam os observando. Zora podia ouvir os sussurros. Quem era essa jovem com Nataniel Pereira? Por quê? Ele estava sorrindo para ela daquele jeito? Não deixe eles te incomodarem, disse Nataniel em voz baixa, colocando a mão em suas costas, enquanto a guiava pela multidão. A maioria dessas pessoas me deve dinheiro de qualquer maneira. Zora riu apesar de si mesma. Foi uma piada, Sr. Pereira. Eu não sabia que o senhor tinha isso em você. A noite foi melhor do que ambos esperavam. Zora encantou os sócios de negócios de Nataniel com sua inteligência e sagacidade. Ela o notou observando-a com algo que parecia quase orgulho. Então James Santos, o homem do escritório de Nataniel, se aproximou deles. Nataniel, gostando do seu novo ativo. Zora sentiu Nataniel enrijecer ao lado dela. Mas antes que ele pudesse falar, ela se adiantou. Sr. Santos, acredito que a palavra que o senhor está procurando é colega. Mas eu entendo. Palavras grandes podem ser difíceis para algumas pessoas. O rosto de James ficou vermelho. Ele olhou para Nataniel, esperando que ele colocasse Zora em seu lugar. Em vez disso, Nataniel riu. Uma risada real e genuína, que fez todos por perto se virarem e olharem. Acho que está na hora de uma dança, disse Nataniel, pegando a mão de Zora e a levando para a pista de dança. Enquanto dançavam, Zora podia sentir seu coração acelerar. Nataniel era um bom dançarino, e ele a abraçava mais perto do que era estritamente necessário para um acordo comercial. Obrigado, disse ele suavemente. Por quê? Por estar aqui. Por enfrentar James. Por... Ele fez uma pausa parecendo desconfortável. Por me fazer rir, não me lembro da última vez que fiz isso. Zora olhou para ele, vendo vulnerabilidade em seus olhos. Talvez o senhor só precisasse de alguém para lembrar o senhor como. Eles dançaram em silêncio depois disso, ambos cientes de que algo estava mudando entre eles, mas nenhum estava pronto para reconhecer. Mais tarde naquela noite, enquanto Nataniel a levava para casa, Zora percebeu que eles estavam pegando o caminho longo pela região rural próxima a Piracicaba, SP. O senhor está perdido, Sr. Pereira? Não, disse ele em voz baixa. O senhor está perdido, Sr. Pereira? Não, disse ele em voz baixa. Eu só... Não estou pronto para que a noite termine. Eles pararam em um mirante. As luzes da cidade brilhavam abaixo deles, e uma lua cheia pendia no céu. Por que o senhor realmente me contratou? Zora perguntou de repente. O senhor poderia ter ficado com o sítio do vale. Teria sido mais fácil. Nataniel ficou quieto por um longo momento. Porque você não tinha medo de mim, ele finalmente disse. Todo mundo ou me teme, ou quer algo de mim. Mas você me olhou nos olhos e me disse que eu não era tão poderoso quanto eu pensava ser. E isso fez com que o senhor quisesse me contratar. Isso me fez querer conhecê-la, ele admitiu. Mesmo que eu não percebesse naquela hora, Zora sentiu a respiração presa. Era um território perigoso. Senhor Pereira... Nataniel, ele disse. Por favor, quando estivermos sozinhos, me chame de Nataniel. Nataniel, ela disse suavemente, testando o nome dele. Isso é complicado. Eu sei. Ele se virou para olhá-la, os olhos sérios. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não me importo com complicações. Eu me importo com... Ele não terminou a frase, mas sua mão encontrou a dela, na escuridão do carro. Eles ficaram sentados ali por muito tempo, de mãos dadas e observando as luzes da cidade, sem falar nada. Ambos sabiam que o amanhã traria perguntas e complicações, mas por enquanto, naquele momento, eles se permitiram simplesmente ser. Quando Nataniel finalmente levou Zora para casa, ele a acompanhou até a porta. Obrigado pela noite, disse ele formalmente, voltando a ser o Sr. Pereira. Mas quando ele se virou para ir embora, Zora o segurou pelo braço. Nataniel... Ele se virou e antes que qualquer um deles pudesse pensar muito sobre isso, ela o beijou suavemente na bochecha. Obrigada pela dança, ela sussurrou, e então desapareceu lá dentro.
Nathaniel ficou ali parado por um longo momento, tocando a bochecha onde ela o havia beijado. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que pensava ter esquecido como sentir: esperança. Na manhã seguinte ao baile beneficente da família Camargo, tudo parecia diferente na fazenda Santa Bárbara, Piracicaba, SP. O café da manhã, usual, estava esperando na mesa de Zora, mas desta vez havia também uma única rosa vermelha ao lado. Zora pegou-a, tentando ignorar a agitação em seu coração. "Bom dia, senhorita Silva", disse Nathaniel, passando por sua mesa. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Eles estavam quentes, quase ternos. "Bom dia, senhor Pereira", respondeu ela profissionalmente, embora não pudesse evitar sorrir. Mas o momento de felicidade deles não duraria muito. James Santos estava esperando no escritório de Nathaniel, e ele não parecia feliz. "O que você pensa que está fazendo?", James exigiu assim que Nathaniel entrou. "Todo mundo no baile estava falando sobre como você olhou para aquela garota. Você esqueceu quem ela é? Por que ela está aqui?" "Cuidado, James", Nathaniel advertiu, sua voz fria. "O que acontece entre mim e a senhorita Silva não é da sua conta." Do lado de fora do escritório, Zora podia ouvir cada palavra. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava se concentrar em seu trabalho. "É da minha conta", James retrucou. "Eu sou seu advogado e estou lhe dizendo que isso é perigoso. Aquela garota está aqui porque sua família lhe deve dinheiro. Se as pessoas descobrirem que você está envolvido com ela, dirão que você está se aproveitando. Você pode perder tudo." Zora sentiu-se enjoada. James estava certo. Não importava como ela se sentia em relação a Nathaniel, a situação deles estava toda errada. "Eu quero que você vá embora", Nathaniel disse firmemente. "Agora." Mas James não havia terminado. "Tudo bem, mas primeiro olhe para essas fotos." Zora ouviu papéis sendo jogados em uma mesa. Então silêncio. "Onde você conseguiu essas?" A voz de Nathaniel agora era perigosa. "Eu mandei alguém segui-la", disse James. "Essa é ela se encontrando com Roberto Kim ontem, seu maior competidor. Ainda confia nela?" O coração de Zora parou. Sim, ela havia se encontrado com Roberto Kim, mas não pela razão que eles pensavam. Ela havia perguntado a ele sobre oportunidades de emprego para seu irmão mais novo, que se formaria no ensino médio em breve. Ela não havia contado a Nathaniel porque não parecia importante. Agora parecia que ela o estava traindo. A porta do escritório se abriu de repente. Nathaniel estava lá, seu rosto escuro de raiva. "Senhorita Silva, meu escritório. Agora." Zora entrou com a cabeça erguida, embora seu coração estivesse acelerado. Sobre a mesa de Nathaniel estavam fotos dela conversando com Roberto Kim, do lado de fora do prédio de seu escritório. "Explique", Nathaniel exigiu. "Eu estava perguntando sobre estágios para meu irmão Tommy", disse Zora calmamente. "Ele se forma em junho. Eu queria ajudá-lo a encontrar um bom emprego. E você não achou que devia me perguntar?" A voz de Nathaniel estava magoada por baixo da raiva. "Eu não queria misturar negócios com assuntos pessoais", disse Zora. "Acho que estava errada sobre isso na noite passada." James sorriu de canto. "Veja, Nathaniel, ela está brincando. Com você." "Eu nunca brincaria com ele", Zora retrucou, virando-se para encarar James. "Ao contrário de você, eu realmente me importo com Nathaniel como pessoa, não apenas com seu dinheiro e poder." O quarto ficou quieto. Era a primeira vez que ela admitia em voz alta que se importava com Nathaniel. "James, saia", Nathaniel disse calmamente. "E se você alguma vez mandar alguém seguir a senhorita Silva novamente, você estará procurando um novo emprego." Depois que James saiu, Nathaniel afundou-se em sua cadeira, parecendo cansado. "Por que você não me contou sobre o encontro?" "É com Kim, porque eu ainda estou tentando descobrir o que isso é entre nós", Zora admitiu. "A noite passada foi maravilhosa, mas esta manhã eu me lembrei. Eu estou aqui porque minha família lhe deve dinheiro. Como algo real pode crescer a partir disso?" Nathaniel levantou-se e caminhou ao redor de sua mesa. "A dívida não importa mais. Eu rasgarei o contrato agora mesmo se for isso que você quer." "Não", Zora disse firmemente. "Eu não vou deixar você fazer isso. Eu fiz um acordo e eu vou honrá-lo, mas talvez
Talvez precisemos manter as coisas profissionais até que a dívida seja paga. É isso que você quer? Nathaniel perguntou suavemente. Não, Zora sussurrou. Mas é o que precisamos. Eles ficaram se olhando, ambos querendo encurtar a distância entre eles, mas sabendo que não podiam. Finalmente, Nathaniel acenou com a cabeça. Muito bem, senhorita Silva. De volta ao trabalho, então. Mas quando Zora se virou para ir embora, ele a chamou. Se isso serve de consolo, eu também me importo com você. Mais do que deveria. O resto do dia foi uma tortura. Eles tentaram agir normalmente, mas cada toque acidental, cada olhar compartilhado, sentia-se elétrico. A xícara de café na mesa de Zora parecia zombar de ambos. Um símbolo de algo que poderia ter sido, mas não podia ser. Não ainda. Naquela noite, depois que todos foram embora, Zora encontrou um bilhete em sua mesa. Na letra de Nathaniel dizia simplesmente: Eu esperarei. Ela segurou o bilhete contra o coração, lutando contra as lágrimas. Em apenas 2 palavras, ele havia dito tudo o que ela precisava ouvir. Ele esperaria até que a dívida fosse paga, até que pudessem começar de novo sem complicações. Mas nenhum dos dois sabia que James Santos não havia terminado de causar problemas. Ao deixar a fazenda naquela noite, ele fez uma ligação. Sr. Kim, precisamos conversar sobre Zora Silva. Acho que ela poderia ser muito útil para nós. O sol se pôs sobre a fazenda Santa Bárbara, Piracicaba, SP, lançando longas sombras pelas janelas. Lá dentro, 2 pessoas trabalhavam em salas separadas, tentando ignorar seus sentimentos um pelo outro, sem saber que seus maiores desafios ainda estavam por vir. 2 semanas se passaram desde que Nathaniel e Zora decidiram manter as coisas profissionais. O café da manhã ainda aparecia na mesa de Zora, mas não havia mais rosas, nem mais olhares prolongados. Ambos se dedicaram ao trabalho, tentando ignorar a tensão entre eles. Mas James Santos estava ocupado colocando seu plano em ação. Ele estava sentado no escritório luxuoso de Roberto Kim, em um shopping de Campinas, SP, espalhando fotos pela mesa. Olhe para estas, disse James, apontando para fotos de Nathaniel e Zora no baile. Sinclair tem uma fraqueza agora, e podemos usá-la. Chen estudou as fotos. A garota trabalha para ele para pagar a dívida de sua família. Isso é praticamente escravidão. A imprensa adoraria essa história. Exatamente, James sorriu. E uma vez que a reputação de Sinclair estiver arruinada, seus clientes virão correndo para você. Tudo o que precisamos é que a garota nos ajude. Por que ela nos ajudaria? Porque, disse James, tirando mais papéis, eu encontrei algo interessante sobre a dívida da família Silva. Algo que Sinclair nem mesmo sabe. Enquanto isso, na fazenda Santa Bárbara, Piracicaba, SP, Zora estava organizando documentos quando encontrou algo estranho. Documentos antigos sobre o empréstimo de sua família. Ao lê-los, suas mãos começaram a tremer. Senhor Pereira, ela chamou entrando em seu escritório. Preciso mostrar algo para o senhor. Nathaniel olhou para cima, tentando não notar o quão bonita ela estava naquele dia. O que é? Esses contratos de empréstimo, disse Zora, colocando-os sobre sua mesa. A taxa de juros mudou na metade do processo. Quase dobrou. Isso é legal? Nathaniel franziu a testa e olhou para os documentos. Não é, mas eu não gerenciei este empréstimo originalmente. Foi... Seu rosto escureceu. Foi James. Ele gerenciou toda a papelada. Então a dívida da minha família não é tanto quanto pensávamos. Preciso verificar isso, disse Nathaniel levantando-se. Algo não está certo. Naquele instante, a secretária de Nathaniel tocou a campainha. Senhor Pereira, tem uma repórter do Diário de Piracicaba aqui para vê-lo. Ela diz que é urgente. Nathaniel e Zora trocaram um olhar preocupado. Antes que pudessem responder, uma mulher elegante entrou, segurando um bloco de notas. Senhor Pereira, eu sou Sara Oliveira. O senhor gostaria de comentar sobre as alegações de que está forçando uma jovem a trabalhar para você para pagar o empréstimo ilegal de sua família? Zora sentiu o sangue drenar de seu rosto. Nathaniel a protegeu, colocando-se na frente dela. Saia.
Ele rosnou para a repórter. Sem comentários. Mas Sara Oliveira não havia terminado. Fontes dizem que você tem se aproveitado da senhorita Silva, que você está usando a dívida de sua família para controlá-la. O público estaria muito interessado nessa história. Isso não é verdade. Zora deu um passo à frente. O Sr. Pereira tem sido apenas profissional. A repórter sorriu. As fotos do baile beneficente sugerem o contrário. Depois que a segurança escoltou a repórter para fora, Nathaniel afundou-se em sua cadeira. James, disse ele calmamente, ele está por trás disso. O que vamos fazer? Perguntou Zora. Antes que Nathaniel pudesse responder, seu telefone tocou. Era Roberto Kim, Sinclair. A voz suave de Chen veio pelo alto-falante. Acho que precisamos conversar. Venha ao meu escritório amanhã, sozinho. Ou a história sobre você e a senhorita Silva será divulgada. Depois de desligar, Nathaniel olhou para Zora com dor nos olhos. Eu não vou deixar eles te machucarem. Seja o que for que eles queiram, eu vou resolver. Não, Zora disse firmemente. Nós resolvemos juntos, eu não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Seus olhos se encontraram, e por um momento, toda a sua pretensão profissional desapareceu. Nathaniel se levantou e foi até ela, tomando suas mãos nas suas. Zora, ele disse suavemente, usando o primeiro nome dela pela primeira vez em semanas. Eu não posso deixar eles destruírem sua reputação, a reputação da sua família. Eles não vão, ela disse, porque vamos lutar. Eu encontrei esses documentos por um motivo. James tem enganado pessoas por anos, não? Nathaniel acenou lentamente com a cabeça. Provavelmente, mas provar isso... Então vamos provar, juntos. Eles passaram o resto do dia analisando arquivos antigos, procurando provas dos esquemas de James. Enquanto trabalhavam lado a lado, seus ombros se tocando ocasionalmente, ambos sentiram as paredes entre eles desmoronando. Naquela noite, enquanto estavam sentados cercados de papéis, Zora encontrou algo. Olhe para isso. James tem mudado as taxas de juros em todos os empréstimos que ele gerenciou. Ele tem roubado de você e de seus clientes por anos. Nathaniel estudou os documentos. É isso que precisamos. Ele olhou para Zora com admiração. Você é incrível, sabe disso? Ela corou, mas manteve seu olhar. Nós formamos uma boa equipe. Sim, ele disse suavemente. Nós formamos, mas o momento de triunfo deles foi interrompido pelo telefone de Nathaniel vibrando. Era uma mensagem de um número desconhecido, com uma foto anexada. A foto mostrava Zora saindo do prédio do escritório de Roberto Kim, de ontem. Mas Zora não havia estado perto do escritório de Kim ontem. Eles estão falsificando fotos agora, disse Nathaniel, sua voz dura. Eles estão tentando me fazer duvidar de você. E você duvida? Zora perguntou calmamente. Duvida de mim? Nathaniel estendeu a mão e tocou sua bochecha suavemente. Nunca mais. Enquanto eles estavam sentados ali, cercados por evidências dos crimes de James, eles sabiam que o amanhã traria um confronto. Mas algo mais havia mudado também. Eles não estavam apenas lutando pela justiça agora. Eles estavam lutando um pelo outro. O que eles não sabiam era que James Santos estava fazendo um movimento final. Em seu escritório, ele olhou para a foto real que havia tirado naquele dia, de Henry Souza, o pai de Zora, recebendo um envelope cheio de dinheiro de Roberto Kim. Sinto muito, Zora. James sorriu friamente. Mas todo mundo tem um preço. Até seu pai. Na manhã seguinte, Nathaniel e Zora chegaram cedo à Fazenda Santa Bárbara, Piracicaba, SP, para se preparar para sua reunião com Kim. Eles tinham todas as evidências da fraude de James espalhadas na mesa de Nathaniel. Você tem certeza de que quer vir comigo? Nathaniel perguntou a Zora. Kim pode ser perigoso quando encurralado. Estamos juntos nisso, Zora respondeu firmemente. Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, seu telefone tocou. Era sua irmã Amy, chorando. Zora, você precisa voltar para casa agora. Amy soluçou. É o papai. Ele está agindo de forma estranha. Ele acabou de chegar em casa com muito dinheiro e não quer dizer de onde veio. Zora sentiu seu coração parar. Ela olhou para Nathaniel, que havia ouvido tudo pelo viva voz. Vá, disse ele suavemente.
Família vem primeiro. Eu vou cuidar de Kim. Mas Zora balançou a cabeça. Não. Primeiro Kim, depois meu pai. Precisamos saber com o que estamos lidando. Eles dirigiram até o prédio do escritório de Kim em silêncio tenso. No elevador, Nathaniel alcançou a mão de Zora e apertou-a suavemente. Aconteça o que acontecer, disse ele. Lembre-se de que eu confio em você. O escritório de Kim ficava no último andar, com enormes janelas com vista para a cidade. Ele estava sentado atrás de sua mesa, com James Santos ao seu lado, ambos sorrindo como se já tivessem vencido. Ah, Sinclair, disse Chen suavemente. Eu disse para vir sozinho. A senhorita Silva é minha sócia nisso, Nathaniel respondeu friamente. Ela fica. Chen deu de ombros e tirou um envelope. Tudo bem, ela deveria ver isso de qualquer maneira. Ele deslizou o envelope pela mesa. Zora, não, sussurrou Zora, sentindo as pernas bambearem. Nathaniel passou o braço em volta dela, segurando-a firme. Seu pai foi bastante razoável, disse James com um sorriso cruel. Bastou dinheiro suficiente para pagar sua dívida. Ele concordou em testemunhar que você forçou a filha dele a trabalhar para você, Pereira. Que você estava se aproveitando dela. Você está mentindo, disse Zora, mas sua voz tremia. Ligue para ele, sugeriu Kim. Pergunte a ele mesmo. Com mãos trêmulas, Zora discou o número do pai. Quando ele atendeu, ela percebeu que ele havia estado bebendo. Pai? É verdade? Você recebeu dinheiro de Roberto Kim? Houve uma longa pausa. Eu fiz isso por você, meu amor, gaguejou. Henry, para te libertar daquele homem. Zora sentiu que não conseguia respirar. Nathaniel pegou o telefone dela gentilmente. Senhor Souza, disse ele calmamente. O senhor não sabe o que fez. Mas antes que alguém pudesse dizer mais, Zora se endireitou. Fogo ardia em seus olhos. Quer uma história? Disse ela a Kim e James. Que tal esta? Ela pegou os documentos que haviam encontrado, batendo-os na mesa. James vem alterando, ilegalmente, as taxas de juros de empréstimos por anos. Ele tem roubado de todos, incluindo você, Sr. Kim. O sorriso de Kim desapareceu enquanto ele olhava os documentos. O que é isso, James? Ela está mentindo, disse James rapidamente, mas seu rosto havia ficado pálido. Olhe os papéis, disse Nathaniel. Os empréstimos da sua empresa também estão aí. James tem jogado dos dois lados, roubando de todos. Kim estudou os documentos, seu rosto ficando mais escuro a cada página. James, explique isso, agora. Mas James já estava recuando em direção à porta. Você não pode provar nada. Na verdade, disse Zora, tirando o celular. Podemos. Eu gravei tudo o que você disse ao meu pai ontem, sobre suborná-lo para mentir, sobre as fotos falsas. Tudo. James se lançou sobre o celular dela, mas Nathaniel se colocou entre eles. Em um movimento suave, ele agarrou James pela gola e o jogou contra a parede. Toque nela, rosnou Nathaniel, e será a última coisa que você fará. Seguranças invadiram o escritório, chamados pela secretária de Kim, quando ela ouviu a confusão. Kim apontou para James. Leve-o para meu escritório particular, ordenou Kim. O Sr. Pereira e eu precisamos conversar sobre nosso problema mútuo. Depois que James se foi, Kim se voltou para Nathaniel e Zora. Parece que devo a vocês dois um pedido de desculpas. James tem me roubado por anos e eu nunca soube. Talvez possamos fazer um acordo? Primeiro, disse Nathaniel, você vai rasgar qualquer acordo que fez com Henry Souza. Feito. Kim acenou com a cabeça. E a imprensa? Não ouvirá nada sobre isso, Nathaniel concluiu. Em troca do seu silêncio sobre os crimes de James. Kim sorriu. Sempre o homem de negócios, Pereira. Certo. Temos um acordo. Quando saíram do escritório de Kim, Zora ficou quieta. Nathaniel dirigiu direto para o sítio do vale, sabendo que ela precisava confrontar seu pai. Eles encontraram Henry sentado, à mesa da cozinha, o envelope de dinheiro à sua frente, a cabeça entre as mãos. Pai, disse Zora suavemente. Henry levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Me desculpe, meu amor. Eu pensei que estava ajudando. Eles disseram que Pereira estava se aproveitando de você, que você era orgulhosa demais para admitir. Senhor Souza? Nathaniel deu um passo à frente. Eu sei que não começamos com os melhores termos,
Mas eu me importo com sua filha. Eu nunca a machucaria. Henry observou como Nathaniel ficou protetoramente perto de Zora, como suas mãos automaticamente encontraram as mãos uma da outra. Eu vejo isso agora, disse Henry calmamente. Você pode me perdoar? Zora abraçou o pai com força. Vamos trabalhar nisso, pai. Juntos. Mais tarde, enquanto voltavam para a fazenda Santa Bárbara ao pôr do sol, Nathaniel olhou para Zora. Você foi incrível hoje, disse ele suavemente. Nós dois fomos, ela respondeu. Então, depois de uma pausa, o que acontece agora? Nathaniel parou o carro e se virou para ela. Agora eu faço algo que deveria ter feito há semanas. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel. O contrato original sobre a dívida da família dela. Em um movimento, ele rasgou ao meio. Nathaniel, não, protestou Zora. A dívida era baseada nas taxas de juros ilegais. De James, ele concluiu. A dívida real foi paga há meses através do seu trabalho. Você está livre, Zora. Livre para ir ou livre para ficar. Sua escolha. Zora olhou para o contrato rasgado, depois para Nathaniel. E se eu ficar? Então você fica porque quer, disse ele suavemente. Porque queremos ver onde isso leva, sem dívidas, sem obrigações, só nós. Em vez de responder, Zora se inclinou sobre o carro e o beijou. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo. Vou considerar isso um sim, sussurrou Nathaniel. Mas mesmo enquanto dirigiam para casa juntos, felizes finalmente, eles não sabiam que James Santos tinha uma carta final para jogar. Em seu bolso estava um pendrive com informações que poderiam destruí-los a ambos. Informações sobre o verdadeiro motivo pelo qual o Sítio do Vale havia ficado endividado todos aqueles anos atrás. James Santos estava sentado em seu apartamento escuro, bebendo uísque direto da garrafa. A tela do seu computador brilhava com arquivos antigos que ele havia mantido escondidos por anos. Arquivos sobre o Sítio do Vale, sobre a mãe de Zora e sobre um segredo que desmantelaria tudo. Ele pegou o telefone e discou o número de Zora. Na fazenda Santa Bárbara, Zora e Nathaniel estavam jantando juntos pela primeira vez como um casal de verdade. Sem mais fingimentos, sem mais hesitações. O telefone de Zora tocou e ela quase ignorou até ver o número. James, disse ela friamente, colocando o telefone no viva-voz. O que você quer? Você já se perguntou por que sua mãe foi embora, Zora? A voz de James estava arrastada, mas cruel. Seu pai já te contou a história verdadeira? A mão de Zora congelou a meio caminho da taça de vinho. Minha mãe nos abandonou. Todos sabem disso. Errado, James riu. Ela tentou salvar vocês. Ela sabia sobre o segredo na escritura original da propriedade. Ela tentou contar a todos, mas ninguém quis ouvir. Nathaniel alcançou a mão de Zora através da mesa. Do que você está falando, James? Ah, o grande Nathaniel Pereira não sabe? James parecia encantado. Verifique os registros antigos da prefeitura. Consulte a escritura do Sítio do Vale de 1985. Você encontrará algo muito interessante. A ligação caiu. Zora ficou sentada ali tremendo. Ele está mentindo, sussurrou ela. Ele tem que estar. Minha mãe nos deixou. Ela escolheu ir embora. Mas Nathaniel já estava no laptop, acessando os registros antigos da prefeitura. Seu rosto ficou pálido ao ler. Zora, disse ele calmamente. Acho que você precisa ver isso. O documento na tela era antigo, mas as palavras estavam claras. O Sítio do Vale não era apenas um sítio, fazia parte de um fundo fiduciário. Um fundo fiduciário que valia milhões, criado pelo bisavô de Zora para todos os seus descendentes. Mas alguém havia alterado os papéis, escondendo a existência do fundo. Tem mais, disse Nathaniel, clicando nos arquivos. Sua mãe. Ela contratou um advogado para investigar. Ela encontrou provas de que alguém havia roubado o dinheiro do fundo, mas antes que ela pudesse provar, ela desapareceu. Zora completou, sua voz oca. Todos disseram que ela fugiu com outro homem. Mas ela estava tentando nos proteger? Nathaniel continuou lendo, seu rosto ficando mais escuro. O advogado que ajudou a esconder o fundo era o pai de James e o banco que administrava o dinheiro desaparecido.
Era do seu pai, Zora adivinhou. Nathaniel assentiu lentamente. Nossos pais eram sócios de negócios, Eles roubaram o dinheiro da sua família, Zora. Então eles fizeram parecer que seu pai havia jogado o valor do sítio no jogo. É daí que veio a dívida original. Zora se levantou tão rápido que a cadeira caiu. Todos esses anos, minha mãe não era uma vilã, ela era uma heroína, e meu pai, ele sabe? Ligue para ele, disse Nathaniel gentilmente. Ele precisa ouvir isso. Henry Souza chegou à fazenda 30 minutos depois, parecendo preocupado. Quando eles mostraram a ele os documentos, ele desabou em uma cadeira. Marta, sussurrou ele o nome da esposa. Ela tentou me contar. Ela disse que algo estava errado com os papéis do sítio, mas eu não acreditei nela. Eu acreditei no que Richard Pereira e o pai de James me disseram, que ela só estava causando problemas. Pai, Zora ajoelhou-se ao lado dele, pegando suas mãos. Isso significa que a dívida nunca foi real. O sítio deve valer milhões. Eu posso consertar isso, disse Nathaniel firmemente. Vou fazer o fundo ser restaurado, com todo o dinheiro desaparecido devolvido. Tudo o que meu pai roubou eu mesmo vou pagar se eu tiver que. Naquele momento, o telefone de Nathaniel tocou com uma mensagem de James. Verifique seu e-mail. A imprensa recebe esses arquivos em 1 hora, a menos que você transfira 10 milhões de dólares para minha conta. Os crimes do seu pai expostos, sua reputação arruinada, o tempo está se esgotando. Nathaniel olhou para Zora e Henry. Ele está ameaçando expor tudo. Bom, disse Zora, levantando-se. Deixe-o. Mas os crimes do meu pai, o nome da minha família, vai sobreviver, disse Zora firmemente, porque você não é nada como seu pai. Você está tentando consertar as coisas. Henry limpou a garganta. Marta queria que a verdade viesse à tona. Toda ela. Nathaniel olhou para ambos. Depois endireitou os ombros. Ele digitou uma resposta rápida para James. Publique os arquivos. Nós vamos te superar. Em minutos, Nathaniel estava ao telefone com sua equipe de relações públicas, preparando um comunicado à imprensa. A história seria enorme, como os filhos de 2 homens ricos descobriram os crimes de seus pais e trabalharam para corrigi-los. Você tem certeza disso? Perguntou Zora suavemente. Isso vai mudar tudo. Tudo já mudou no dia em que você entrou no meu escritório, respondeu Nathaniel, puxando-a para perto. Você me ensinou que força verdadeira não é sobre poder ou dinheiro, é sobre fazer o que é certo. Henry os observou com lágrimas nos olhos. Marta teria gostado de você, Nathaniel. Ela sempre disse que a verdade viria à tona um dia. Enquanto trabalhavam até tarde da noite, preparando-se para enfrentar a tempestade que estava chegando, Zora sentiu um peso sair do seu coração. Sua mãe não os havia abandonado. Ela havia tentado salvá-los. E agora, anos depois, sua filha terminaria o que ela começou. Em algum lugar na cidade, James Santos olhou para o telefone com descrença. Eles iriam expor tudo de bom grado? Não era assim que deveria ser. Em fúria, ele pegou as chaves. Se eles quisessem jogar assim, tudo bem. Mas ele tinha mais uma carta para jogar. A localização onde Marta Souza foi vista pela última vez e as cartas que ela havia escrito para seus filhos que o pai de James havia escondido. A verdade sobre o desaparecimento de Marta Souza estava prestes a vir à tona. E isso mudaria tudo novamente. O amanhecer estava rachando sobre a fazenda Santa Bárbara quando o e-mail de James Santos chegou. Dentro havia um arquivo de vídeo e uma mensagem. Encontre-me no casarão abandonado em Itapira, SP, em 2 horas. Sozinho. Ou você nunca saberá o que realmente aconteceu com Marta Souza. Zora assistiu ao vídeo com as mãos trêmulas. Mostrava sua mãe, 15 anos mais nova, entrando na cabana de caça da família Santos. Ela nunca saiu. Eu vou, disse Zora, pegando as chaves do carro. Não sozinho. Nathaniel se colocou na frente dela. James está desesperado, ele é perigoso. Ele está certo, disse Henry Souza. Ele havia envelhecido 10 anos da noite para o dia depois de saber a verdade sobre sua esposa. Nós vamos juntos. A viagem até a cabana levou quase 2 horas. Ficava no meio da mata, longe de quaisquer outras construções. O carro de James já estava estacionado do lado de fora. Fique atrás de mim,
disse Nathaniel enquanto eles se aproximavam da cabana. Lá dentro, James estava sentado em uma velha mesa de madeira. Uma arma estava ao lado da mão direita dele e uma pilha de cartas antigas estava à sua frente. Eu me perguntei se você viria, disse ele, sua voz rouca. Pai sempre disse que os Sousas eram previsíveis. Se importavam mais com a família do que com o dinheiro. Essa era a fraqueza deles. Onde está minha esposa? Exigiu Henry. O que você fez com Martha? James pegou as cartas. Ela escreveu essas para seus filhos. Uma para cada aniversário que ela sabia que perderia. Meu pai guardou todas elas durante todos esses anos. Quer saber por quê? Zora deu um passo à frente. Porque ela encontrou provas de que seu pai e Richard Pereira roubaram o dinheiro da nossa família. Garota esperta. James sorriu friamente. Sim, ela encontrou a prova. Veio aqui para confrontar meu pai com ela. Mas ela não sabia que meu pai tinha um temperamento. Especialmente quando ele estava bebendo. Você a matou, sussurrou Henry em horror. Não eu, James negou com a cabeça. Eu era apenas uma criança. Mas eu vi acontecer, vi ela cair depois que meu pai a atingiu. Vi a cabeça dela bater no canto da mesa. E então... Você está mentindo, disse Zora, mas sua voz tremeu. James se levantou lentamente. Verifique os assoalhos no fundo. Foi onde meu pai a colocou. Disse que ninguém jamais procuraria lá. Homens ricos podem fazer qualquer coisa desaparecer. Nathaniel havia ficado quieto, estudando James cuidadosamente. Agora ele falou. Mas não é só isso, não. É? Seu pai não apenas matou Martha. A culpa o levou ao suicídio 1 ano depois. Muito bem, Pereira. James riu amargamente. O querido velho pai não conseguia viver com o que havia feito. Mas ele se certificou de que eu soubesse tudo. Primeiro, certificou-se de que eu soubesse que era culpa dos Sousas. Se Martha não tivesse ameaçado expor tudo. James alcançou a arma, mas Nathaniel foi mais rápido. Em um movimento, ele afastou a arma e prensou James contra a parede. Henry, chame a polícia militar do estado de São Paulo, ordenou Nathaniel. Zora, fique aqui. Mas Zora já estava indo em direção ao fundo. Suas pernas pareciam de chumbo, enquanto ela ajoelhava e tocava os velhos assoalhos. Um deles estava solto. Mamãe? Sussurrou ela, lágrimas caindo. A polícia militar do estado de São Paulo chegou 20 minutos depois. Eles encontraram os restos mortais de Martha Souza exatamente onde James havia dito que estariam. Eles também encontraram as cartas. 15 anos de votos de aniversário e amor de uma mãe para seus filhos, nunca entregues. Quando James foi levado algemado, ele olhou para Nathaniel. Você acha que isso te faz melhor que nossos pais? Você ainda é um Pereira, ainda tem o sangue deles. Não, disse Nathaniel calmamente. Eu sou o homem que ama Zora Souza. Isso é tudo o que importa. A remoção dos restos mortais de Martha. Henry estava sentado em sua caminhonete, lendo as últimas cartas de sua esposa e chorando baixinho. Zora estava na beira da mata, olhando para o nada. Nathaniel se aproximou por trás e a envolveu em seus braços. Ela te amava muito, disse ele, suavemente. Essas cartas, ela escreveu sobre tudo o que esperava para você. Faculdade, carreira, amor. Ela queria que você fosse forte e independente. Ela morreu tentando nos proteger, sussurrou Zora. Todos esses anos nós pensamos que ela nos abandonou, mas ela estava lutando por nós até o fim. Assim como sua filha, disse Nathaniel, virando-a para que o encarasse. Você nunca parou de lutar também. Zora enterrou o rosto em seu peito e finalmente se permitiu desabar. Todos os anos pensando que sua mãe não os queria, toda a vergonha de ser a família abandonada, todas as lutas para manter o sítio do vale, tudo tinha sido construído sobre mentiras. Mais tarde, naquela noite de volta à fazenda Santa Bárbara, Piracicaba, SP, Nathaniel fez um anúncio à imprensa. Ele revelou tudo. Os crimes de seu pai, o dinheiro do fundo roubado, o assassinato de Martha Souza. Ele prometeu restaurar a fortuna da família Souza e ajudar a trazer justiça para Martha. Meu pai estava errado, disse ele aos repórteres. Força verdadeira não se trata de poder sobre os outros. É sobre defender o que é certo, não importa o custo. Martha Souza sabia disso,
e sua filha me ensinou a mesma lição. A história estampou manchetes em todos os lugares. Milionário expõe crimes familiares para proteger a mulher que ama. Mistério da família Souza resolvido após 15 anos. Justiça para Marta Souza. Mas na quietude da fazenda Santa Bárbara, Piracicaba, SP, nada disso importava. Zora estava sentada no jardim, lendo as cartas de sua mãe uma a uma. Nathaniel lhe trouxe chá e sentou-se em silêncio ao lado dela, oferecendo sua força. Ela teria gostado de você, disse Zora finalmente, levantando os olhos de uma carta. Ela escreveu sobre a esperança de que eu encontrasse alguém que me visse como eu realmente sou. Eu te vejo, disse Nathaniel suavemente, e amo tudo o que vejo. Ao pôr do sol eles se abraçaram, sabendo que o amanhã traria mais desafios. O fundo precisava ser restaurado, o sítio reconstruído, o funeral de Marta planejado. Mas eles enfrentariam tudo juntos. O que eles não sabiam era que Marta Souza havia deixado uma última carta, uma que até mesmo James não conhecia. Ela estava enterrada no antigo celeiro do sítio, esperando para ser encontrada. E seu conteúdo mudaria tudo pela última vez. O antigo celeiro do sítio do Vale estava desgastado, mas imponente contra o céu da manhã. Zora caminhou por ele lentamente, tocando as vigas de madeira desgastadas. Foi aqui que ela brincou quando criança, onde sua mãe lhe contou histórias sobre a história de sua família. Ela costumava passar muito tempo aqui, disse Henry, seguindo sua filha para dentro do celeiro. Dizia que estava organizando documentos antigos, mas agora eu me pergunto... Nathaniel observou da porta, enquanto pai e filha vasculhavam anos de poeira e memórias. A semana passada havia sido um turbilhão de investigações policiais, entrevistas coletivas e lágrimas. O funeral de Marta estava marcado para amanhã. Olha isso, exclamou Zora de repente. Ela estava passando as mãos ao longo de uma das vigas de suporte. Tem algo gravado aqui, números. Nathaniel se aproximou. Gravados na madeira estavam 4 números, 1985. O ano em que o fundo foi roubado, sussurrou Henry. Juntos eles olharam ao redor do celeiro com novos olhos. Os números tinham que significar algo. Zora percebeu que uma das tábuas do chão sob a viga parecia diferente das outras. Me ajude com isso, disse ela, ajoelhando-se. Foi preciso que os 3 levantassem a velha tábua. Dentro do espaço abaixo, havia uma caixa de metal selada contra o tempo e o clima, e com mãos trêmulas, Zora a abriu. Dentro havia um envelope grosso endereçado à minha querida família, na letra de Marta. Mas havia algo mais também. Um pequeno caderno de couro e um conjunto de fotos antigas. Leia, disse Henry suavemente, sua voz quebrando. Zora abriu a carta e começou a ler em voz alta. Minha querida família, se vocês estão lendo isso, então a verdade finalmente veio à tona. Sinto muito por não ter conseguido protegê-los melhor. Mas há algo mais que vocês precisam saber. Algo que poderia mudar tudo. Richard Pereira não é apenas o homem que ajudou a roubar o fundo da nossa família. Ele também é meu meio-irmão, Zora. Parou de ler, suas mãos tremendo. Nathaniel sentou-se com força em uma fardo de feno. Continue lendo, instou Henry. Minha mãe teve um relacionamento com o pai de Richard antes de se casar com meu pai. Ela nunca contou para ninguém, exceto para mim, em seu leito de morte. Richard e eu descobrimos que éramos irmãos apenas meses antes do fundo ser roubado. Pensei que saber a verdade o faria nos ajudar. Em vez disso, isso o deixou desesperado para esconder nossa ligação. O caderno nesta caixa contém todas as provas, cartas entre nossos pais, certidões de nascimento, tudo. Richard estava tão com medo do escândalo, de perder seu lugar na sociedade, que ele ajudou a roubar o dinheiro da nossa família apenas para me manter calada. Mas sangue não é o que faz uma família. Amor, sim. E eu os amava tanto que tive que lutar por justiça, mesmo sabendo do risco. Para meus filhos, nunca deixem ninguém fazê-los se sentirem pequenos. Vocês vêm de uma linhagem de pessoas fortes e orgulhosas que trabalharam esta terra com amor. Para meu querido Henry, me perdoe por não lhe contar tudo. Pensei que estava te protegendo. E se de alguma forma, algum dia,
esta carta chegar ao filho de Richard, saiba que você não é responsável pelos pecados de seu pai. Todos nós escolhemos nosso próprio caminho. Todo o meu amor, Martha. O celeiro estava silencioso, exceto pelos soluços baixos de Henry. Nathaniel olhava para o chão, seu mundo de cabeça para baixo. Nós somos primos, sussurrou Zora, olhando para Nathaniel. Meios primos, disse ele calmamente. Isso muda o que você sente? Zora se levantou e foi até ele. Não, disse ela firmemente. Como a mamãe escreveu, sangue não é o que faz uma família. Amor, sim. Ela segurou o rosto dele em suas mãos e o beijou suavemente. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Mas a imprensa, Nathaniel começou. Não se preocupe, interrompeu Henry de repente. Os documentos antigos mostram que a mãe de Martha era casada com o pai dela quando ela nasceu. Legalmente não há ligação entre nossas famílias. O medo do seu pai foi tudo em vão. Zora abriu o caderno, confirmando o que seu pai disse. Legalmente, a mãe de Martha havia sido casada com o pai de Henry quando Martha nasceu. De acordo com a lei da época, isso o tornava seu pai legal, independentemente da biologia. Então podemos ficar juntos, disse Zora suavemente, sem escândalo, sem vergonha. Nós sempre íamos ficar juntos, respondeu Nathaniel, puxando-a para perto. Não importa o quê. Ao pôr do sol sobre o sítio, eles se sentaram no celeiro, lendo o caderno de Martha. Ela havia documentado tudo, não apenas o roubo do fundo, mas sua própria jornada para entender sua complicada história familiar. Ela era tão corajosa, disse Zora, tocando a letra de sua mãe. Ela enfrentou escolhas impossíveis, mas nunca parou de lutar pelo que era certo. Assim como sua filha, Nathaniel sorriu, mas havia mais uma surpresa esperando na caixa. Bem no fundo, embrulhado em seda, havia um pequeno estojo de veludo. Dentro havia um antigo anel de noivado, uma simples aliança de ouro com uma única pérola. O anel da minha avó, disse Henry maravilhado. Martha usou até aquele último dia. Ela deve tê-lo deixado aqui para guardar. Ele entregou o anel a Zora. Ele é seu agora, minha querida. Uma lembrança de onde você vem e de quem você é. Zora colocou o anel em seu dedo, sentindo-se conectada à sua mãe de uma forma que nunca teve antes. Nathaniel a observou com amor em seus olhos, sabendo que quaisquer desafios que estivessem por vir, eles os enfrentariam juntos. Enquanto voltavam para a casa, o antigo celeiro ficou silencioso atrás deles, tendo entregado seu último segredo. Mas na crescente escuridão, algo se agitou nas sombras. James Santos, em liberdade condicional, os observou ir embora. Em sua mão estava uma cópia da carta de Martha, uma que ele havia feito anos atrás, quando seu pai encontrou a caixa pela primeira vez. Sangue não é o que faz uma família, sussurrou ele com sarcasmo, mas com certeza pode destruir uma. Ele tirou seu telefone e discou um número. Olá, revista Veja, tenho uma história que pode lhe interessar. As manchetes da manhã gritavam em todos os jornais e sites de fofocas. Escândalo Sinclair Souza. Laços familiares secretos revelados. James Santos havia feito o pior, vazando a carta de Martha para a imprensa. Zora estava no escritório de Nathaniel na fazenda Santa Bárbara, Piracicaba, SP, observando o circo midiático se reunindo do lado de fora dos portões. O que fazemos agora? Nathaniel se virou da janela e tomou suas mãos nas suas. Fazemos o que sua mãe teria feito. Enfrentamos de frente, com verdade e dignidade. Naquele momento, Henry Souza entrou no escritório, agitando um pedaço de papel. Olha o que eu achei no caderno de Martha. Nós todos perdemos ontem. Era uma pequena nota, escondida na última página. Para quem quer que tente usar esta verdade como uma arma, verifique as datas cuidadosamente. Verifique a lei. O amor encontra um caminho. Nathaniel pegou seu telefone e ligou para seu advogado. 10 minutos depois, eles tiveram sua resposta. Martha era brilhante, disse Nathaniel sorrindo pela primeira vez naquele dia. As datas na certidão de casamento de sua mãe, comparadas à sua certidão de nascimento, legalmente não há como Richard Pereira ter sido seu meio-irmão.
A cronologia torna isso impossível. O que significa... Zora começou. O que significa que James vazou uma mentira, Nathaniel completou. E eu vou provar isso. Ele convocou uma entrevista coletiva ali mesmo, na entrada da fazenda Santa Bárbara, Piracicaba, SP. Com Zora ao seu lado, ele se dirigiu à multidão de repórteres. Sim, meu pai e Marta Souza eram conectados, por seu envolvimento compartilhado no roubo do fundo. Mas os rumores sobre eles serem irmãos são matemática e legalmente impossíveis. Aqui estão os documentos para provar isso. Enquanto os repórteres se esforçavam para verificar as datas, James Santos observava de seu carro na rua. Sua tentativa final de vingança havia falhado, mas ele tinha uma última carta para jogar. Ele saiu do carro, uma arma visível na cintura. Mas antes que ele pudesse dar 3 passos, carros da Polícia Militar do Estado de São Paulo o cercaram. James Santos, o chefe de polícia gritou, você está preso por conspiração para cometer assassinato, adulteração de provas e assédio criminal. O que James não sabia era que suas ligações para a revista Veja haviam sido gravadas. A polícia estava esperando que ele cometesse um último erro. Enquanto James era levado sob custódia pela última vez, ele viu Nathaniel e Zora de pé juntos nas escadas. Eles pareciam inabaláveis. De volta para dentro da fazenda, Nathaniel se virou para Zora. Acho que é hora de escrevermos nossa própria história, sem mais segredos, sem mais escândalos, apenas nós. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa. Dentro estava o anel de pérola da avó de Zora, agora montado em uma nova configuração ao lado de um diamante. A força de Marta vive em você, disse ele suavemente. E eu quero passar o resto da minha vida sendo digno dessa força. Zora. Silva, você quer se casar comigo? Lágrimas rolaram pelo rosto de Zora, enquanto ela acenava com a cabeça. Sim, 1000 vezes sim. 1 ano depois. O sítio do Vale havia sido transformado. O antigo celeiro agora era uma galeria de arte mostrando artistas locais. Os campos ainda eram cultivados, mas agora também abrigavam eventos comunitários e feiras de produtos orgânicos. Na frente da casa de fazenda restaurada, cadeiras foram instaladas para um casamento. Flores e fitas decoravam todas as superfícies, e uma foto de Marta Souza estava em um lugar de honra. Henry Souza levou sua filha ao altar, ambos parando para tocar na foto de Marta ao passarem. Nathaniel esperava sob um arco de girassóis, os favoritos de Zora. Quando ele a viu em seu simples vestido branco, usando o anel de pérola de sua mãe, ele não conseguiu conter suas lágrimas. Estamos reunidos aqui hoje, começou o ministro, não apenas para unir 2 pessoas, mas para celebrar o triunfo do amor sobre a adversidade, da verdade sobre as mentiras e da esperança sobre o medo. Durante os votos, Zora falou sobre como Nathaniel havia mudado de um homem de negócios frio para um homem que colocava o amor e a justiça em primeiro lugar. Nathaniel falou sobre como Zora o havia ensinado o verdadeiro significado de força e dignidade. Enquanto compartilhavam seu primeiro beijo como marido e mulher, uma brisa quente varreu a fazenda, carregando o aroma de girassóis. Alguns mais tarde diriam que sentiram a presença de Marta, abençoando a união. Na recepção, Henry Souza se levantou para fazer um brinde. Marta costumava dizer que o amor encontra um caminho. Ela nunca desistiu de lutar pelo que era certo, e seu espírito vive em nossa filha. Para Zora e Nathaniel, que seu amor sempre ilumine o caminho. Mais tarde, ao pôr do sol sobre a fazenda, Nathaniel e Zora dançaram sob as estrelas. O sítio do Vale, outrora quase perdido para a ganância e as mentiras, agora estava como um símbolo da vitória do amor sobre a adversidade. Sua mãe teria orgulho. Nathaniel sussurrou para sua noiva. Ela tem, respondeu Zora, tocando seu anel de pérola. Ela está aqui em cada girassol, em cada sopro de vento, em cada momento de amor. Enquanto dançavam, o ar quente da noite carregava o aroma de flores e promessas. No túmulo de Marta, recém-plantado com girassóis, as pétalas se agitavam na brisa. O amor havia encontrado seu caminho, assim como ela sempre disse que faria. Em sua cela prisional, James Santos recebeu um convite de casamento. Dentro havia uma nota que dizia: Nós te perdoamos. O amor
é mais forte que o ódio. Ele amassou o papel, depois o alisou novamente. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo como paz. As manchetes da manhã seguinte contavam um tipo diferente de história. Amor triunfa. Casamento Carter-Sinclair celebra a cura familiar. E assim, a história que começou com uma dívida e um acordo desesperado terminou com amor e redenção. Nathaniel e Zora Pereira passaram a transformar seu império de negócios em uma força para o bem, ajudando outras famílias a manterem suas casas e fazendas. O antigo celeiro ainda está no sítio do vale. Suas paredes desgastadas agora guardando já arte em vez de segredos. E se você visitar em uma noite tranquila, quando os girassóis dançam na brisa, alguns dizem que você pode sentir o espírito de Marta Souza, cuidando de sua família com orgulho e amor, porque, no final, o amor não apenas encontrou um caminho. Ele encontrou o melhor caminho de todos.